Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua terça-feira, dia 19 de agosto de 2025. Como eu sempre digo, é um prazer enorme receber vocês aqui com a gente no dia de hoje. Aliás, a semana inteira, quando a gente está falando de futebol, de esporte como um todo, e vocês estão sempre aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Vamos começar falando do CRB. O Galo da Praia venceu ontem à noite a equipe do Volta Redonda jogando fora de casa pelo placar de 1-0. Vitória importantíssima do Galo, emblemática, porque o Galo volta a vencer jogando fora de casa depois de 20 rodadas. O Galo havia vencido na rodada de número 2, quando venceu o Atlético lá em Minas Gerais, e volta a vencer agora, 20 rodadas depois, na rodada de número 22, vencendo Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Resultado esse que traz de volta uma grande empolgação do torcedor regatiano. O CRB volta para a primeira parte da tabela e com isso deixa o torcedor muito empolgado aí. Quem sabe, engatando uma sequência de 2, 3, 4 vitórias seguidas, pode fazer com que o Galo consiga se aproximar ainda mais do G4 da competição e quem sabe agora nesse segundo turno se aproxime muito da luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Marcos Souza já colocou na tela o resultado, confirmamos, CRB 1, Volta Redonda 0, gol do Danielzinho de falta, e a gente vai acompanhar como se desenrolou esse gol do Galo da Praia. Pode soltar, Marcos Souza, aí para os nossos queridos ouvintes, nossos teleouvintes acompanharem. Tá aí a jogada do Thiaguinho pelo lado esquerdo, e o Thiaguinho, para mim, sofreu pênalti. Inclusive o árbitro dentro de campo marcou pênalti. O toque do zagueiro da equipe do Volta Redonda é, no mínimo, em cima da linha, né? Em cima da linha, faz parte da área, é pênalti. O árbitro, como eu disse, em campo, deu pênalti, mas o VAR mandou corrigir. Observando aí a imagem, dá pra ver que o pé do jogador do Volta Redonda toca no Thiaguinho dentro da área. E a arbitragem, eu não sei, com VAR e tudo, os caras conseguiram, a meu ver, errar na tomada de decisão e corrigiram assim, pra errado, né? Vamos dizer assim. E mudaram a decisão do árbitro de campo, marcando falta. E aí, fora da área, obviamente, aí o lance mais uma vez, pra mim isso é dentro da área, não tem como dizer que foi fora, mas o árbitro marcou fora da área e o Danielzinho, tal qual um pênalti, foi lá e bateu no ângulo, fazendo justiça à decisão do árbitro, tá? Um golaço do Danielzinho de falta, tá aí ele comemorando, e o Danielzinho já merecia esse golzinho de falta, né? Tem batido as faltas do Galo, passado perto, mas dessa vez, mais uma vez, aí ele bateu rapidamente, assim que o árbitro autorizou a cobrança, ele, para surpreender tanto a Barreira como o goleiro do Volta Redonda, ele bateu rapidamente. Essa imagem é muito, muito bacana, olha só, o goleiro do Volta Redonda olhando e nem pulou, ficou só observando a bola balançar o barbante ali da rede da equipe do Volta Redonda. Mais uma vez, a autorização do árbitro, e rapidamente o Danielzinho bateu e fez o gol da vitória do Galo da Praia. O gol que trouxe 3 pontos importantíssimos para o Galo nessa luta aí, quem sabe, pelo G4 da competição. A competição ainda está muito aberta, ainda temos muitas rodadas para fechar a Série B do Campeonato Brasileiro, então pode acontecer de tudo. Importante quem sabe, como eu disse, o Galo engatar uma sequência aí de vitórias e isso trazer de volta a empolgação do torcedor e animicamente a equipe responder bem, quem sabe lutar por esse tão sonhado acesso. Vamos ver os resultados aí da rodada de número 22 da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou na quinta-feira, com o Novo Horizontino perdendo em casa para o novo líder da competição, que é a equipe do Coritiba. Esse jogo foi 2-1 para o Coritiba. Amazonas e América Mineiro ficaram no 2-2. Remo e Botafogo de São Paulo empataram em 1-1. O Vila Nova venceu o clássico goiano por 2-0. Atlético Paranaense e Cuiabá ficaram no 1-1. A Chape venceu o Paysandu por 2-0. O Atlético Goianiense perdeu em casa para a Ferroviária por 3-1. E ontem nós tivemos 2 jogos, né? O CRB vencendo fora de casa o Volta Redonda por 1-0. E Atlético e Criciúma que ficaram no 1-1. Hoje, a partir das 19h30, a gente vai ter o último jogo, que vai fechar essa rodada de número 22. A partida acontece lá no Germano Kruger, entre Operário e Avaí, fechando a rodada 22. Classificação na tela pra gente ver onde tá o Galo da Praia aí. Tá aí, o Coritiba é o novo líder, como eu falei, 42 pontos, ultrapassou o Goiás e vai marchando aí com muita consistência para conseguir o acesso. O Coritiba, que é treinado pelo Moza Santos, que foi técnico do CSA aqui por 2 ocasiões, inclusive o Moza com o CSA chegou 2 vezes na 5ª colocação da Série B, por muito pouco não conseguiu acesso com o CSA, mas parece que esse ano ele vai conseguir sim o acesso com o Coritiba, porque está muito bem na competição. Nesse momento é o líder com 42 pontos.
O segundo é o Goiás com 41, terceiro é Chapecoense com 37, o quarto é o Novo Horizontino com 36. Se a competição terminasse hoje, essas 4 equipes seriam as equipes que iriam subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O quinto é o Remo com 34 pontos. Sexto é o Vila Nova com 33. O sétimo é o Criciúma também com 33 pontos. O oitavo é o Cuiabá com 32. Assim como o Avaí, que é o nono, também tem 32 pontos. O Galo da Praia é o 10º colocado com 31. Voltou agora para a primeira parte da tabela. O Galo já há um bom tempo estava ficando aí na segunda página, mas agora está aí fechando essa primeira página na 10ª posição. O 11º é a Ferroviária com 29, 12º o Atlético Paranaense com 27, 13º o Atlético Goianiense também com 27 pontos, 14º o Operário com 26, 15º o Atlético de Minas Gerais com 25, o 16º é o América Mineiro com 22, o 17º, abrindo a zona de rebaixamento, o Volta Redonda com 22 pontos, foi a equipe que perdeu para o Galo ontem, 18º é o Botafogo também com 22, 19º o Paysandu com 21 pontos e o 20º lanterna da competição até o momento, o Amazonas com apenas 21 pontos somados até o momento. Detalhe, você que é torcedor do Galo, que está acompanhando aí a Série B e quer muito acesso do Galo da Praia. Atenção, o Galo soma a sua segunda vitória seguida na competição. E agora é a vez de você, torcedor do Galo, encher, lotar, superlotar, abarrotar o estádio Rei Pelé para empurrar o Galo, quem sabe fazer 4 vitórias seguidas. Por que eu estou dizendo isso? Coloca na tela, Marco Souza, os 2 próximos jogos do Galo na competição. O CRB vai jogar as 2 próximas partidas em casa. É a chance que o CRB tem de engatar pela primeira vez na competição 4 vitórias seguidas. E aí, passar um grande recado para a Série B dizendo que vai lutar pelo acesso. Mas para isso vai precisar vencer essas 2 equipes difíceis de se enfrentar que estão aí na tela para você. Próximo jogo do Galo já é no sábado, dia 23, a partir de 8h30 da noite, contra a equipe do Atlético Paranaense. Na sequência, no outro sábado, o Galo joga de novo no estádio Rei Pelé contra a equipe do Paysandu a partir das 4h da tarde. Repito, você, torcedor do Galo, é a vez de você demonstrar que está do lado da equipe que vai ajudar o CRB a lutar por esse acesso. Tem que lotar o Rei Pelé nessas 2 partidas. Quem sabe o Galo consiga 2 vitórias e aí sim vai passar, como eu disse, o recado para a competição dizendo: tô aqui, ó. Vou lutar pelo acesso. Se vocês vacilarem que estão aí nas primeiras posições, o CRB vai chegar e sim lutar pelo tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, que seria sensacional, não só para o CRB, mas principalmente para o futebol alagoano. Fica aqui a nossa torcida por Galo da Praia, que dê tudo certo nessa sequência aí da Série B. Vamos falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos rodada aí no final de semana e ontem também tivemos um jogo fechando essa rodada de número 20 da Série A do Campeonato Brasileiro. Os resultados dessa rodada, Marco Souza vai colocar na tela aí pra gente acompanhar. No sábado nós tivemos o Fluminense vencendo o Fortaleza por 2-1, o Ceará vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0. Vitória e Juventude ficaram no 2-2, assim como também Sport e São Paulo, que também ficaram no 2-2. O Corinthians perdeu para o Bahia por 2-1. Aí começamos o domingo com uma sonora e histórica goleada do Vasco da Gama para cima do Santos de Neymar, simplesmente por 6-0. Esse jogo aconteceu no Morumbis, porque a Vila Belmiro, estádio do Santos, está passando aí por uma reforma e o Santos está mandando os seus jogos lá no Morumbis, o estádio do São Paulo. Então tá aí, isso aí já tá marcado para a história, essa vitória do Vasco por 6-0. O Vasco lutando aí para sair da zona de rebaixamento, consegue sair com uma vitória como essa, que pode de repente ser, vamos dizer assim, a virada de chave da competição, a mudança de página do Vasco para não lutar aí mais por esse rebaixamento. É lógico que é difícil brigar pelas primeiras posições, mas pelo menos para o torcedor vascaíno saindo dessa incômoda zona de rebaixamento, tenho certeza já dá uma tranquilizada no coração do torcedor do Vasco da Gama. Dando sequência, o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Grêmio por 3-1. O líder Flamengo venceu o Internacional também por 3-1 fora de casa, resultado importante para o Flamengo. O Inter estava com jogadores, boa parte do time reserva, porque as duas equipes irão se enfrentar amanhã pela Copa Libertadores de América, o jogo da volta de novo aí no Beira-Rio. Então o Flamengo não poupou o titular e jogou com o time principal, enquanto o Inter jogou com o time reserva. E o Flamengo se aproveitou e venceu por 3-1. Podia ter metido mais, mas no segundo tempo o Flamengo nitidamente tirou o pé e jogou com tranquilidade.
Palmeiras venceu o Botafogo jogando fora de casa por 1-0. Resultado importante para o Palmeiras, que consolida o Palmeiras lutando aí pelo título, dividindo essa luta com o Flamengo aí, bem próximo. E o Cruzeiro ontem empatou com o Mirassol em 1-1 jogando fora de casa. Esse resultado deixa o Cruzeiro um pouco mais distante, ainda está na terceira posição na classificação, porém tem 2 jogos a mais que o Palmeiras e um jogo a mais que o Flamengo, e parece se distanciar um pouco da luta pelo título. Lógico que ainda está ali nas primeiras posições, ainda temos aí muitas rodadas por acontecer no Campeonato Brasileiro da Série A, mas o Cruzeiro vem de sequência de resultados ruins aí, pode ser um indício aí de que a equipe está caindo de produção e não mais vai lutar por esse título, que deve ficar efetivamente na briga aí entre Palmeiras e Flamengo. Vamos para a classificação, Marcos Souza? Classificação aí na tela para a gente acompanhar. Flamengo lidera com 43 pontos. O Palmeiras é o segundo com 39, mas tem um jogo a menos que o Flamengo. Caso vença esse jogo a menos, o Palmeiras fará 42 pontos, ficará a 1 ponto da liderança da competição. Então tá realmente a luta tá aí, pelo menos nesse momento, tá entre Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro tá na terceira posição nesse momento, com 38 pontos, mas como eu disse, tem 2 jogos a mais que o Palmeiras e um jogo a mais que o Flamengo. O Bahia é o quarto com 33. Se a competição terminasse agora, essas 4 equipes aí estariam classificadas direto para a Libertadores. O quinto é o Botafogo com 29 pontos, o sexto é o Mirassol também com 29, o sétimo São Paulo com 29 pontos também, o oitavo é o Fluminense com 27, o nono é o Bragantino também com 27, o 10º é o Ceará com 25, 11º o Atlético Mineiro com 24, 12º o Internacional também com 24, 13º o Grêmio com 23, 14º o Corinthians com 22, 15º o Santos com 21, 16º o Vasco com 19. Abrindo a zona de rebaixamento, nós temos o Vitória com 19 pontos, sendo o 17º. O 18º é o Juventude com 15 pontos somados até o momento. O 19º é o Fortaleza também com 15 pontos. E o 20º é a equipe do Sport com apenas 10 pontos somados até o momento. Destacar algumas posições aí na tabela. Vou destacar mais uma vez o Mirassol. Que campanha do Mirassol. Sexto colocado ali, estaria indo para pré-Libertadores caso terminasse a competição agora. Muito bem mesmo a equipe do Mirassol. E a gente olha para a parte de baixo da tabela, a gente não dentro da zona de rebaixamento, mas ali próximo a ela a gente vê simplesmente Internacional, Grêmio, Corinthians, Santos, Vasco. Equipes tradicionalíssimas de futebol brasileiro não estão conseguindo aí desgarrar dessa zona de rebaixamento. Para sorte deles, o Juventude e o Fortaleza estão ficando muito para trás. O Sport é que está muito distante mesmo. Mas se de repente essas equipes embaixo aí começarem a vencer suas partidas, essa situação aí de Inter, Grêmio, Corinthians, Santos e Vasco ficará muito complicada aí na continuidade da Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos falar agora de Libertadores de América. Hoje teremos 2 equipes brasileiras em campo pelos jogos da volta das oitavas de final. Marcos Souza coloca na tela aí pra gente acompanhar os jogos de hoje à noite. O Vélez Sarsfield vai jogar contra o Fortaleza, né? O Fortaleza está indo para a Argentina enfrentar a equipe do Vélez. Esse jogo é hoje, às 19 horas. Enquanto o São Paulo do Marcos Souza vai jogar no Morumbi a partir das 21h30 contra a equipe do Atlético Nacional da Colômbia. Detalhe importante, Altanos, como foram os jogos da ida dessas 2 equipes? As 2 partidas terminaram 0-0, né? Fortaleza jogando em casa contra o Vélez empatou 0-0 e o São Paulo jogando fora de casa contra o Atlético Nacional com mais sorte do que juízo, também terminou empatada essa partida em 0-0. Lembrando que a equipe do Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis nesse jogo da ida e quem sabe aí tanto Fortaleza como São Paulo consigam aí vencer os seus jogos e classificar a próxima fase. A classificação é simples pra gente explicar aqui. Em caso de novo empate dessas equipes aí, decisão nos pênaltis, quem vencer estará classificado para as quartas de final da Copa Libertadores das Américas. Boa sorte aí pro São Paulo e pro Fortaleza, nossa torcida para as 2 equipes desde já. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!